Bom dia a todas e todos, aqueles que estão acompanhando esse seminário pela TV Câmara, pelas redes sociais. Bom dia aos expositores, aos colegas parlamentares. E já justifico a ausência da presidente que está em outro compromisso. E eu declaro aberto o presente seminário para discutir a reforma tributária e desenvolvimento sustentável, importância da adoção de uma reforma tributária solidária, saudável e sustentável no Brasil. Este seminário é uma atividade da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Federal, em parceria com a Frente Parlamentar em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, fruto de requerimento de minha autoria. Mais do que oportuno realizar esse debate na Comissão de Meio Ambiente, na Câmara Federal. Todos vêm acompanhando o impacto da pandemia que nós estamos vivendo. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já estava com um índice de desemprego muito alto e muita gente passando fome. E o Brasil já tinha voltado novamente para o mapa da fome. Ao mesmo tempo que a gente tem a pandemia do coronavírus para enfrentar, e todos vêm acompanhando, e eu quero aqui expressar a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do Covid-19, ao mesmo tempo expressar a minha indignação, o meu protesto pela forma que, como não está sendo tratado, pelo contrário, está sendo uma ação, de certa forma, ativa, no sentido de não tomar medidas necessárias para conter a contaminação do coronavírus e, ao mesmo tempo, inoperância nas ações para diminuir o número de contaminados, número de mortes, que a falta de inoperância e agilidade para buscar vacina e também de medidas duras, às vezes necessárias, para poder conter a contaminação, fazer com que as pessoas fiquem em casa. Então, nós vivemos uma pandemia, mas também poderíamos classificar como uma pandemia histórica no país, que é a desigualdade social crônica, e que se intensificou ainda mais agora, justamente nesse período da pandemia. Desigualdade que afeta, em especial, o povo preto do campo da cidade, a população das periferias, e que se reflete nos diversos índices de violência, de exclusão social, de falta de chegar às políticas públicas, de atendimento dos direitos consagrados universalmente e também na própria Constituição, para a maioria dessa população. E uma outra pandemia, talvez, que nós tomamos conta mais recentemente, não muito recentemente, que é a pandemia dos limites que estão colocados para a vida no planeta relacionado às mudanças climáticas. E que agora, eu falo mais recentemente porque nós estamos falando das últimas décadas que a própria humanidade tomou conta dos impactos causados pela forma como nos relacionamos com a natureza, com o meio ambiente, com o consumo. Então, esse seminário hoje, ele tem o intuito de provocar esse debate, que nós precisamos, de imediato, esta pandemia, como é que a gente enfrenta, né, esta pandemia causada agora por coronavírus, mas ela é permeada e fundamentalmente de como que a gente enfrenta para o futuro, no debate da reforma tributária, a questão das mudanças climáticas e também do combate à desigualdade. E aí, quero aqui, então, já agradecer os convidados, dizer o quanto fico feliz, enquanto coordenador da Frente
pela implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de está fazendo aqui nesta casa uma atividade em parceria com a sociedade civil. Eu que prezo muito e por muito tempo, por mais de 40 anos, dediquei a minha vida profissional e militante na sociedade civil. Eu sei da importância da sociedade civil para o monitoramento, para a proposição, para o acompanhamento, a fiscalização das políticas públicas. Então, fico muito feliz e um agradecimento ao GT da Agenda 2030, dos ODS, né, da sociedade civil, por essa parceria também. Informo que esta é uma audiência pública interativa. Os internautas que estiverem nos assistindo ao vivo pela internet poderão deixar seus comentários e perguntas aos convidados na página do E-Democracia. Nos termos do regimento interno da Casa, os procedimentos serão os seguintes. Será concedida a palavra aos expositores da seguinte forma. Então, aqui, no primeiro momento, os parceiros da realização desse seminário. Então, a apresentação de um vídeo sobre a Agenda 2030, por prazo de 5 minutos, pela Mônica Andrés, que é diretora executiva da ACT Promoção de Saúde. Depois, a importância da reforma tributária para os 3S, para a implementação da Agenda 2030, pelo prazo de 5 minutos, pelo Cláudio Fernandes, do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil da Agenda 2030. Eu já quero agradecer aqui também o Cláudio. Depois, a reforma tributária sustentável, pelo prazo de 15 minutos, pelo meu amigo André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Depois, reforma tributária saudável, pelo prazo de 15 minutos, pelo Marcelo Baird, da CT Promoção de Saúde. Depois, reforma tributária solidária, pelo prazo de 15 minutos, pela Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam. Obrigado, Kátia. E depois teremos a presença do nosso querido senador Jacques Wagner, também por 15 minutos, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Os deputados interessados em fazer perguntas deverão inscrever-se previamente por meio do aplicativo Infoleg Parlamentar ou pela plataforma virtual. A palavra lhe será concedida respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. O tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado e adicionado, ou também de forma separada, ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrição, não podendo ser usada para se obter preferência em relação aos demais inscritos. Então, iniciando, então já convido a Mônica Andrés, agradeço a parceria pelo prazo aí de 5 minutos. Com você, Mônica. A Mônica vai colocar um vídeo. Sim, obrigada, deputada. Eu já vou, daqui a pouquinho, compartilho minha tela com o vídeo. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade da gente estar fazendo esse evento conjuntamente, agradecer a presidência da Comissão do Meio Ambiente, assim como a Frente Parlamentar em apoio aos ODS, na pessoa do deputado Milton Tato. Gostaria também de agradecer aos colegas que estão aqui também participando do evento, assim como todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou a Mônica Andrés, represento aqui a ACT Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental que atua no Brasil há 15 anos, né? Visando aí apoiar a adoção de políticas públicas de prevenção e de promoção da saúde, né? Atuamos, então, muito fortemente com a questão do controle do tabagismo, também a promoção da alimentação adequada e saudável, fatores que interferem bastante no desenvolvimento de doenças como as doenças crônicas não transmissíveis, né, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, e que têm se revelado como de um alto impacto também agora no momento da pandemia, uma vez que 7 em cada 10 pessoas que morrem com Covid-19 apresentam uma destas comorbidades, né, como as doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, obesidade, diabetes ou tabagismo.
Então, a gente já vivia, né, o enfrentamento de uma pandemia das DCNTs, que agora se somou à pandemia da Covid-19. E isso dentro de um contexto onde já se falava, inclusive, de um novo termo, né, a sindemia, né, que é originário aí das palavras de sinergia entre pandemias, né, onde se observa que tudo está interrelacionado, né? Então, se falava da sindemia, avaliando, por exemplo, o impacto conjunto das mudanças climáticas com a má nutrição, com a questão da obesidade. Então, nós temos aí acho que uma necessidade de observar essa interdependência das coisas. E isso é um dos princípios da Agenda 2030, né, no qual você tem ali 17 ODS, mas que estão todos interrelacionados e interdependentes, né? Então, a CT, dentro desse espírito, também tem participado ativamente, né, da discussão e do apoio à implementação da Agenda 2030 no Brasil, especialmente através do grupo de trabalho da sociedade civil para a implementação da Agenda 2030. E hoje a gente observa, né, como o próprio deputado colocou, um cenário de crise sanitária, social, econômica no Brasil bastante grave, e a necessidade que nós temos de atuar para tentar encontrar caminhos de enfrentar essa situação. E nós observamos que a reforma tributária que vem sendo discutida no país pode ser uma oportunidade nesse sentido. Ela não deve ter somente o propósito de simplificar o sistema tributário, e sim endereçar esses problemas. Também pode ser uma reforma tributária que venha a promover uma sociedade mais solidária, mais saudável, mais sustentável. Daí essa ideia de um conceito de reforma tributária 3S, que é o que vai ser discutido aqui, né, que vai ser apresentado aqui. Então, nós vamos apresentar agora um vídeo, né, que fala um pouquinho sobre esse tema da Agenda 2030, e depois, através do Marcelo Baird, também vamos apresentar um material da CT, né, por uma reforma tributária mais saudável e que, inclusive, possa pensar em formas de destinar recursos às áreas que mais necessitam no país, e assim como, através dos nossos parceiros e das outras organizações, representantes que estão aqui presentes, a gente vai poder discutir um pouco e disseminar esse novo conceito, né, na necessidade de olhar para a oportunidade da reforma tributária como uma reforma 3S. Então, vou agora compartilhar minha tela, vamos ver se dá tudo certo aqui para compartilhar o vídeo. Vamos passar agora. Quando eu era criança, ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo pelo mundo. Mas eu ouvia dizer coisas que me davam medo. Ouvia que o calor iria aumentar, fazendo subir o nível dos oceanos, inundando as cidades, transformando as florestas em desertos, em pastos intermináveis, ou em vastos campos onde só uma cultura poderia viver. Ouvia que muitos animais iriam desaparecer. As mulheres sofriam violências frequentemente. A intolerância e o racismo eram usados como armas. Cada vez mais pessoas sofriam com a fome e o governo tinha cortado os investimentos em saúde, educação, assistência social e proteção ambiental. Com os hospitais lotados, as pessoas esperavam por atendimento, mas muitas vezes não o conseguiam. A vida nas cidades ia de mal a pior. Era o que os adultos nos diziam. Eu não queria viver em um mundo onde isso estivesse acontecendo. Conforme eu crescia, eu me perguntava se as pessoas um dia conseguiriam encontrar um jeito de evitar aquilo tudo. Se elas iriam se juntar e se organizar para transformar o consumo e produzir energia, bens e alimentos de maneira sustentável. Se exigiriam compromissos dos governantes para acabar com a pobreza, preservar o meio ambiente e a vida das espécies, e garantir saúde e educação de qualidade, igualdade de oportunidades e paz para todas as pessoas,
sem deixar ninguém para trás. O futuro da humanidade pode mudar nos próximos 10 anos. Em 2015, governos do mundo inteiro, incluindo do Brasil, pactuaram a Agenda 2030 como um caminho para garantir o desenvolvimento sustentável. Desde então, em vez de avançar, retrocedemos. Precisamos mudar o jogo. Queremos um futuro comum e solidário, com todas as pessoas sendo acolhidas, com transparência e democracia, sem deixar ninguém para trás. Bom, é isso. Agradeço mais uma vez, deputado, e vamos lá, né? Buscando ainda oportunidades de mudar esse jogo. Obrigada. Obrigado, Mônica. Então, já convido agora o Cláudio Fernandes. 5 minutos, Cláudio, representando aqui a sociedade civil da Agenda 2030. Muito obrigado, deputado Nilton Tato. Bom dia a todas e todos. Bom dia a quem está nos assistindo. Agradeço, em primeiro lugar, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do deputado Nilton Tato, pelo convite para expor nessa audiência pública. Senadoras, senadores, deputadas, deputados e colegas da sociedade civil organizada do Brasil. O sistema tributário pode ser um instrumento fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e social de um país, ensejando tanto a capacidade de operacionalização do Estado soberano, através do funcionamento das instituições governamentais, quanto o incentivo para a sua população investir em atividades que dinamizam a vida privada, criando possibilidades de geração de emprego, multiplicação da renda e fomento à inovação e à criatividade. No entanto, o sistema tributário pode ser também o contrário disso tudo que eu falei, sufocando a inovação e a criatividade através da manutenção de privilégios a determinados setores socioeconômicos, ampliando as desigualdades e contribuindo para a formação de monopólios regionais e nacionais que travam o funcionamento de mercados competitivos. Portanto, o regime de tributação é responsável muito mais do que apenas seus desdobramentos contábeis para as finanças públicas, pois tem um enorme efeito multiplicador a todas as atividades praticadas pelos agentes econômicos do país, determinando a direção adotada por políticas que tanto podem solucionar problemas estruturais, como a fome, a pobreza, como a eliminação e a redução das desigualdades, quanto preservá-los e amplificá-los ao longo da história, como quando por demais dependentes de tributos indiretos e sobre o consumo generalizado, quando temos um sistema tributário muito dependente do tributo sobre consumo. Então, como foi mostrado no vídeo, e Mônica colocou, e o deputado Nilton Tato também, em 2015, 192 países aprovaram em consenso a Resolução 1/70 da Organização das Nações Unidas. 70 porque era o aniversário de 70 anos da Assembleia Geral das Nações Unidas, mais conhecida como a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, que promove mecanismos para que os governos do mundo possam resolver diversos problemas estruturais que colocam a vida humana em risco de sobrevivência no planeta, assim como também a vida animal e a vida vegetal, buscando mostrar um roteiro para que as nações possam redirecionar seus esforços para a recuperação ambiental e a pacificação social, sob um novo paradigma de desenvolvimento econômico. A Agenda 2030, além de elencar seus 17 objetivos e 169 metas, é um compromisso assumido pelos países para que incorporem mudanças necessárias em suas políticas econômicas, sociais e ambientais, voltando-as cada vez mais para a inclusão das pessoas mais vulneráveis, redução de todo tipo de desigualdade, como as de gênero, raça, etnia, além das desigualdades econômicas, investindo na erradicação da pobreza e a recuperação e preservação do meio ambiente natural. Também em 2015, um mês antes da aprovação da Agenda 2030, foi aprovada na Etiópia, na terceira Conferência Internacional para o Financiamento do Desenvolvimento, a Agenda de Ação de Addis Abeba, justamente o roteiro econômico-financeiro para a implementação satisfatória dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nos parágrafos 22 e 23 da Agenda de Ação está explícita a necessidade de implementar um sistema de arrecadação de tributos moderno, progressivo, com melhoras em políticas tributárias e mais eficiência na coleta das receitas, incluindo o aumento da base tributária com esforços para integrar o setor informal da economia no setor formal.
Isso era em entre aspas, está na agenda. Um sistema tributário moderno e progressivo significa tributar mais diretamente a renda, a riqueza e as operações financeiras, ao invés de garantir a receita do Estado sobre os impostos generalizados sobre o consumo e o trabalho. No Brasil, segundo dados da Receita Federal, tributos sobre folha de salários e sobre bens e serviços são responsáveis por 59,2% da arrecadação total, sem contar o ICMS, principal tributo de sustentação para os estados federados. Enquanto os tributos sobre a renda e propriedade, tanto de pessoas físicas como de empresas, chegam apenas a 40,7% do total da receita, sendo que o imposto de renda sobre pessoa física corresponde a somente 2,9% da receita total. Já os tributos sobre a renda de capital ficou em apenas 3,2% da arrecadação no ano passado, em 2020, enquanto o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi responsável por somente 1,5% das receitas federais. Ou seja, no Brasil, o sistema tributário é extremamente regressivo e antiquado. Isto mostra o porquê do país ter agora 65 bilionários, na recém-divulgada lista da revista Forbes, um aumento de 28% em relação a 2019, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome diariamente no país, em um ano de extrema emergência sanitária e econômica. O sistema tributário regressivo e excesso de incentivos fiscais para empresas, deduções para as classes mais ricas e alíquotas zeradas sobre operações nos mercados de capital e na distribuição de lucros e dividendos são as causas sistêmicas para tal disparate. Uma reforma tributária que coloque o Brasil no caminho do desenvolvimento sustentável precisa ser ambiciosa, no sentido de modernizar o sistema, tornando-o mais progressivo em todos os sentidos. Diante dos desdobramentos da pandemia Covid-19, há 2 dias, na reunião conjunta do FMI e Banco Mundial, na qual tenho participado, a tônica geral é estimular os países a adotarem tributos sobre a riqueza extrema, aumentar a alíquota sobre os rendimentos de capital e o lucro empresarial, enquanto devem aliviar nas alíquotas sobre o consumo de bens essenciais. Além disso, deve-se eliminar os incentivos e subsídios a setores econômicos poluidores e causadores de externalidades negativas para a saúde e o meio ambiente, como a indústria de alimentos ultraprocessados e produtoras de agrotóxicos. Uma reforma tributária sustentável, solidária e saudável deve ir muito além das correntes propostas de mera simplificação dos tributos, visando ajustes contábeis para o equilíbrio fiscal. Ela deve ser ancorada numa proposta de recuperação para o país que há uma década não consegue sair de seu estado de recessão recorrente e estagnação secular. Algo a se refletir. Muito obrigado e bom dia. Estava sem o som. Obrigado, Cláudio. Convido agora o André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que vai falar sobre reforma tributária sustentável. Muito bom dia, meu amigo deputado Nilton Tato, a quem parabenizo pela acolhida da proposta feita pelos parceiros e amigos da ACT Promoção de Saúde, da Gestos, da Agenda 2030, Cláudio, Mônica, Marcelo, Kátia, da Oxfam Brasil, o senador Jacques Wagner também, uma alegria ter o senhor aqui com a gente, que agora está presidindo a Comissão de Meio Ambiente do Senado, uma grande responsabilidade no Senado, sobretudo nesse momento, né? Nós estamos vivendo aí de fortes ameaças aí de retrocessos na pauta socioambiental, na pauta social, enfim. Uma alegria para nós aqui, estou falando em nome do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, mas também da rede de advocacy colaborativo. Eu coordeno o GT Socioambiental da RAC, que participa também do GT 2030 e acompanha as ações da Frente Parlamentar, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, parabenizando o coordenador Nilton Tato por essa condução. E é mais do que pertinente esse debate agora, né? Sobretudo nesse momento de crise grave, né? Crise pandêmica, crise econômica, né? Uma vez que a política tributária, sem sombra de dúvidas, é um elemento fundamental, né, de mudança de paradigma, né? A pergunta é se nós vamos aumentar as distâncias e agravar a crise com uma reforma em tese, na verdade, pode não resolver o problema, né? Simplesmente desburocratizar é importante, mas não é suficiente. Ou se vamos aproveitar a oportunidade, como diz a origem da palavra crise, né? Também é uma oportunidade para mudanças relevantes, já que a sociedade está sensibilizada para tanto, para que a gente possa aproveitar o que o resto do mundo, é preciso dizer, já começou. O Brasil está atrasado, né?
A China está com um plano fortíssimo de desenvolvimento sustentável e de energias renováveis e economia verde. A comunidade europeia investindo mais de 80 bilhões de euros numa formulação de uma proposta de transição para a economia verde. Biden, eleito nos Estados Unidos, mudou agora o rumo podemos dizer assim, de certa forma, da história, por ser uma liderança de um país fundamental no processo de negociação global a respeito não só das questões de clima, ou seja, existe um movimento e o Brasil, infelizmente, remando na contramão, remando contra a maré, né? Estudos recentes do WRI, World Research Institute, mostrando que é possível, nos próximos 10 anos, portanto, convergente com o prazo da Agenda 2030, criarmos mais de 2 milhões de empregos investindo em economia verde e podendo incrementar o PIB brasileiro em 2,8 trilhões de reais também nesse período, né? Não por acaso, 18 ex-ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais, do Banco Central Brasileiro, ex-presidentes, né, se uniram, assinando uma carta dizendo exatamente isso. O momento agora é exatamente de repensar esse modelo, incorporando na essência, no centro da política econômica, o pensamento e a visão e uma estratégia de enfrentamento, adaptação às mudanças do clima, né? Dito isso, é o que nós temos feito aí já há algum tempo, mas resgatamos essa iniciativa ano passado, inclusive com a participação de todos os que estão aqui presentes, no sentido de construir propostas, né? Eu tenho ainda 11 minutos, se eu puder apresentar rapidamente aqui uns slides. Vocês estão vendo aí, né, o slide, né? Nós estamos com um conjunto de organizações que eu quero mostrar aqui, que são a Catu, por um consumo consciente, CDP, Centro Brasil do Clima, Instituto Clima e Sociedade, além do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Instituto Escolhas, WWF Brasil, Rede de Advocacy Colaborativo, RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Observatório do Clima, ISPN, Instituto Ethos. Estamos conduzindo e formulando propostas para incorporar a agenda de sustentabilidade na nossa reforma tributária. Lançamos, no ano passado, o que a gente chamou de 9 propostas para uma reforma tributária sustentável, a partir de alguns princípios. Estamos considerando as PECs que estão tramitando, a PEC 110, a PEC 45, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Estamos trabalhando, né? A nossa ideia é colocar em prática um dispositivo que já está na Constituição Federal, que é o artigo 170, que fala, né, diz expressamente que a ordem econômica e financeira nacional deve incorporar meio ambiente como um dos seus princípios, podendo o poder público dar tratamento diferenciado aos processos produtivos segundo seus impactos. Isso está explicitado na nossa Constituição e nós não estamos, portanto, pedindo subsídios específicos para setor A ou B. Nós estamos propondo esses tratamentos diferenciados sejam incorporados na prática. Um princípio fundamental que nós estamos considerando nas nossas propostas é o da neutralidade. Obviamente que a gente não quer aumento de carga tributária, e isso é fundamental, né, nessa reforma, né? A arrecadação com novos tributos eventuais, né, sejam compensados com redução de alíquotas de outros tributos, ou seja, ao fim e ao cabo, teremos uma melhor distribuição dos recursos arrecadados, considerando a progressividade, que ela é social, né, ou seja, isso fala-se sempre que se discute reforma tributária, né, fica claro, todos sabemos que o sistema brasileiro é regressivo, é um sistema que tributa mais os mais pobres, e é um sistema que também beneficia os mais poluentes. Então, nós estamos falando em progressividade tributária socioambiental. Polui mais, paga mais, porque a sociedade vai ter que, de alguma maneira, lidar com essa, entre aspas, externalidade econômica ambiental, né? Então, nós estamos trabalhando com esse conceito e também com, sobretudo agora, né, num momento de crise fiscal, faz sentido se trabalhar o fim de subsídios e incentivos, usando critérios socioambientais, portanto, sociais e ambientais, e aí entra a questão do 3S, né, a saúde, obviamente, está dentro desse conceito do social, eliminando subsídios perversos. Aqui está um elemento importante, deputado Nilton Tato, senador Jacques Wagner, agora foi aprovada a PEC 186, 185, né, emergencial, e fala que em 6 meses o governo tem que apresentar uma proposta de fim de subsídios para reduzir de 4% a 2% do PIB. Está aqui um momento chave para se definir exatamente
que subsídios são esses, né? Subsídios à queima de carvão ou subsídios que existem hoje para energia solar fotovoltaica? Vamos dar o mesmo tratamento para esses dois setores da economia brasileira? Subsídios aos refrigerantes ou eventualmente, se é que há produtos relacionados à agricultura orgânica e essencial? Então, tem um debate aí a ser feito no curtíssimo prazo, né? E se trata, obviamente, de uma reforma constitucional, portanto, regulamentação e detalhes fica para depois. Eu vou passar rapidamente por 3 ou 4 das 9 propostas que já foram encaminhadas, né? Alguns dos senhores já conhecem. Isso aqui, bom, a questão dos subsídios é importante mostrar, né? O Brasil deixou de arrecadar, só em 2018, segundo o INESC, 47 bilhões com incentivos, com a redução de alíquota da CID combustível, né? Defensoria Pública de São Paulo mostrou que em 2016 São Paulo deixou de arrecadar quase 15 bilhões de reais só com defensivos agrícolas, né? A pecuária, segundo o Instituto Escolhas, teve mais de 130 bilhões de incentivos, sejam estaduais ou federais, nos últimos 10 anos, pecuária de baixa produtividade. Aliás, o estado do Pará, em alguns momentos recentes, inclusive exportou boi em pé, ou seja, agregando nenhum valor na cadeia produtiva da pecuária no estado, né? E a agropecuária sozinha respondendo por 70% das emissões do Brasil. Bom, rapidamente, algumas das propostas. Inclusão de princípios socioambientais como prevenção, poluidor-pagador, protetor-recebedor e esse tratamento diferenciado tributário no artigo que trata dos princípios da ordem tributária, né? Em relação à governança climática, porque reforma tributária trata também de distribuição, não só de arrecadação. Então, a ideia é, num eventual novo tributo, seja o IVA, seja o IBS, que a gente possa incorporar a lógica do ICMS ecológico e, portanto, premiar municípios, sobretudo prefeituras e municípios, que melhoram o desempenho em relação à agenda socioambiental, né? Seja climática, gestão de resíduos, saneamento básico, indicadores de biodiversidade. Isso é viável, factível, já é feito no ICMS ecológico, é possível ser feito no plano federal também, fomentando, portanto, o objetivo do desenvolvimento sustentável local ali, né, que é onde as coisas acontecem. Em relação à questão do combate às desigualdades, né, existe uma proposta nossa relativa a um fundo de desenvolvimento regional que considere elementos também socioambientais na sua distribuição de recursos, como, por exemplo, a questão dos povos indígenas, populações tradicionais, pequenos e microempreendedores e agricultores familiares, né, sendo beneficiados por esses fundos, sobretudo que desenvolvam atividades relacionadas à economia que a gente chama verde, atividades agroecológicas, agroflorestais, orgânico, produção orgânica, extrativismo rural sustentável, né? Eu vou falar de uma outra aqui, a questão dos impostos seletivos, e aqui está muito convergente com um trabalho que está sendo feito pela ACT, Promoção de Saúde, né? Estendendo o conceito de seletividade, né? Num sentido mais amplo de saúde ambiental também. Portanto, se trabalhar a questão de um imposto seletivo ambiental ou sobre o carbono, para que se possa, com a arrecadação desses novos impostos, inclusive não só cobrir os custos, né, das atividades econômicas tradicionais, né, relacionados à poluição e impactos ambientais, mas também investimento em novas energias, em novas atividades e na nova economia. Um princípio fundamental aqui, e precisa ser considerado nessa nova reforma, sobretudo, vedação de incentivos. O que é inadmissível é o Brasil continuar promovendo incentivos tributários, renúncia fiscal para atividades altamente poluentes e que não estejam em convergência com as nossas metas ambientais e climáticas. Portanto, esse é um princípio e uma regra fundamental que a gente acha que deve estar contida na nossa proposta de reforma tributária, né? E isso, obviamente, que não é da noite para o dia, né? Nós estamos falando de algo viável, de algo responsável, né? de uma transição responsável, eliminando gradualmente incentivos para o que não é considerado sustentável, né? E, ao mesmo tempo, ampliando incentivos para o que é considerado sustentável, né? Eu vou concluir com esse estudo que nós acabamos de promover
aqui com a parceria do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, a CT Promoção de Saúde, Observatório do Clima, WWF Brasil, Congresso em Foco. Nós lançamos, o IDS lançou o chamado Painel Parlamento Socioambiental, que vem avaliando o desempenho do Parlamento Federal Brasileiro em relação ao tema socioambiental, com alguns relatórios. O primeiro relatório foi das redes sociais, examinando como que os parlamentares vêm se pronunciando sobre temas relevantes da agenda do desenvolvimento sustentável nas redes sociais. Esse foi o primeiro relatório. O segundo foi o Parlametria, em que nós examinamos mais de 800 proposições legislativas apresentadas no Senado e na Câmara entre 2019 e 2020, analisando e classificando entre convergente, neutra e divergente em relação à sustentabilidade, e também mais de 40 votações nominais ocorridas nesse período, e, portanto, identificando que partidos, que parlamentares estão mais ou menos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o terceiro relatório, que é esse que eu quero finalizar a minha apresentação colocando aqui, foi uma pesquisa de opinião pública feita com 179 parlamentares, agora no mês de fevereiro, final de fevereiro, início de março, portanto, foi lançada essa semana, né, em que foram entrevistados 154 deputados e 25 senadores a respeito de vários temas da agenda socioambiental, dentre eles a reforma tributária sustentável. Eu quero destacar duas respostas, porque assim, às vezes a gente acha que o que a gente está propondo aqui é tão inovador ou ousado e que não tem muita receptividade no parlamento. Essa pesquisa foi feita pelo portal Congresso em Foco, pela equipe do Congresso em Foco, em 15 dias de entrevista, considerando metodologia científica, portanto, ela representa, em boa medida, o pensamento médio aí do Parlamento Federal Brasileiro. E nessa pesquisa, em relação à reforma tributária, nós tivemos dois resultados interessantes. Você está dando para ver aí o quadro completo, mas olha só, respostas em relação à possibilidade ou concordância com aumento de tributo para determinadas atividades ou produtos. Bebida alcoólica, 60% são favoráveis ao aumento de tributo sobre bebidas alcoólicas, 72% sobre tabaco e seus derivados, 55,9% em relação a refrigerantes. E olha, eu destaco aqui, lá embaixo, na penúltima linha, produtos responsáveis por altas taxas de emissão de carbono. 68% dos parlamentares concordaram plenamente ou parcialmente com essa proposta, mostrando que é viável se trabalhar a ideia da seletividade e da progressividade socioambiental. Numa outra pergunta, também parte dessa pesquisa, né, aqui a gente somou o totalmente favorável, parcialmente, totalmente contra e parcialmente contra. Foram aqui 69% são favoráveis à inserção de impostos seletivos sobre produtos que causam danos à saúde, 66% à vedação de incentivos e isenções a indústrias que causem danos à saúde. Eu vou pular lá para baixo, o item H, criação e estímulos a energias renováveis e reciclagem, 80% foi total ou parcialmente favorável, né? 67% favorável à vedação de incentivos e isenções. Então, eu recomendo aos parlamentares que tenham acesso a essa pesquisa, porque ela identifica o potencial daquilo tudo que a gente está falando aqui. Meu tempo acabou, eu fico agradecido pela oportunidade. Eu vou ter que sair, pretendo voltar mais ao final, deputado Nilton Tato, se der tempo, eu tenho um evento rápido aqui que eu vou ter que abrir. Agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. Inclusive, nós estamos pedindo também para o senador Jacques Wagner a realização de audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente do Senado para detalhar, aprofundar essas propostas desse conjunto de organizações da sociedade civil. Muito grato a todos, parabéns pela iniciativa. Obrigado, André Lima. Eu quero aqui parabenizar o trabalho que vocês fizeram. Eu sou testemunho da quantidade de debate que essas organizações da sociedade civil dedicou, né, tempo para poder fazer esta proposta. E eu peço, então, André, que deixa disponível essa apresentação, inclusive para a Comissão de Meio Ambiente, que aí possa ser acessível, inclusive, para os internautas. Convido agora, então, o Marcelo Baird, não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome, da ACT Promoção de Saúde, para falar sobre a reforma tributária saudável. Marcelo, obrigado por aceitar o convite, Marcelo. Obrigado, deputado. Bom dia a todas e a todos.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na pessoa do deputado Nilton Tato, e também a Comissão de Meio Ambiente pela realização desse importante evento. Antes de iniciar, eu queria, na linha do que o deputado Tato já fez, também aqui prestar minha homenagem, enviar minhas condolências às famílias enlutadas das centenas de milhares de vítimas da Covid-19, e dizer que eu espero que esse debate aqui, de alguma forma, também ele possa contribuir para a gente atravessar essa crise sanitária, social, econômica tão dura que estamos atravessando, e também que essas propostas possam fortalecer a nossa sociedade para que a gente possa nos prevenir de futuras crises sanitárias ou sociais, econômicas que venham a surgir no futuro. Ao cumprimentar aqui a Kátia e o André, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito de aqui pela CT Promoção da Saúde estar trazendo o debate dessa ideia, lançando essa ideia da reforma tributária 3S, saudável, sustentável e solidária. Queria dizer que essa é deputado Tato, senador Jacques Wagner, queria dizer que essa não é uma proposta que se opõe às PECs que estão tramitando, seja a PEC 45 na Câmara, seja a PEC 110 no Senado. Muito pelo contrário, essas propostas da reforma tributária 3S, ela vem para ampliar, para completar e para dar uma face mais humana às reformas tributárias que estão em discussão no Congresso hoje em dia. E é por isso que a gente está saindo dos nossos nichos, das nossas atuações mais segmentadas na saúde, ou no enfrentamento às desigualdades, ou no meio ambiente, para trazer essa proposta mais completa. A Mônica já tratou anteriormente, já apresentou a CT Promoção da Saúde, né? Então não vou aqui me deter muito em nos apresentar novamente, apenas dizer que a gente lida aqui na CT, nós lidamos com os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, e algumas pessoas podem estranhar, dizer, nesse momento que a gente está vivendo com um vírus, uma doença, Covid-19, uma doença transmissível, a gente está debatendo aqui doenças crônicas não transmissíveis, né? Mas justamente como a própria Mônica já apontou antes, é mais importante do que nunca trazer esse debate, porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas são um fator de risco muito relevante para o agravamento da Covid-19. Então, é mais importante do que nunca aqui fazer esse debate, e as propostas que eu pretendo apresentar aqui na sequência, a gente espera que elas possam ajudar muito a superar essa crise. Bom, eu vou focar aqui no S da saúde, da reforma tributária 3S, e particularmente aqui na tributação, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, como o André já colocou, uma oportunidade muito interessante de usar a reforma tributária para a gente superar essa crise que a gente está vivendo. Queria iniciar pelo tabaco, pela defesa da tributação do tabaco. Apesar da evolução que a gente já teve no Brasil em políticas de controle do tabagismo, o Brasil se tornou uma referência internacional no controle do tabagismo, o Brasil ainda tem dados muito alarmantes nesse campo, né? A gente ainda tem 156 mil mortes por ano decorrentes do tabagismo, isso dá 13% do total de mortes no país, e a gente tem um custo enorme para a saúde, né? Muitas pessoas falam, cada um faz o que quer, se quiser fumar, não tem problema, como se fosse um aspecto meramente individual, mas a gente está tratando de um problema coletivo aqui, porque o tabagismo é uma doença com impactos para a sociedade como um todo. Eu queria trazer um dado que a gente sempre gosta de trazer, que é muito impactante, que é o custo do tabagismo para a sociedade, né? A gente tem um estudo do INCA com parceiro de 2015, mostra que o custo total chega a 57 bilhões para a sociedade, dos quais quase 40 bilhões são custos para o tratamento de saúde decorrentes do tabagismo. E a gente ainda tem um valor aí por volta de 17 bilhões relativos, especialmente vinculados à previdência, aí, decorrentes de incapacitação ou morte prematura por causa do tabagismo. Em compensação, a indústria contribui na arrecadação de impostos com apenas 13 bilhões.
Ou seja, deputado Nilton Tato, senador Jacques Wagner, a gente tem aqui uma conta que não fecha, né? O tamanho do custo para a sociedade e a compensação que é oferecida pelas empresas. E aí, é por isso que a gente defende uma tributação mais forte sobre o tabaco. Das várias medidas que o Brasil tomou ao longo da história e tornou o país uma referência internacional, como a proibição do fumo em lugares fechados, a vedação à publicidade, as advertências sanitárias, o que muitos não sabem é que a tributação é justamente a medida mais custo-efetiva, a que mais impactou para a redução da prevalência de fumantes no Brasil. Justamente porque ela desestimula o consumo desse produto. Bom, e aí eu queria passar aqui para um outro produto que a gente destaque, em relação ao qual a gente atua muito, que são as bebidas adoçadas, né? Dentro do conjunto de alimentos ultraprocessados, são esses alimentos que causam males à saúde, a gente tem focado, seguindo a experiência internacional, nas bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de caixinhas, algumas bebidas lácteas. E elas também têm um custo enorme para a população. Um estudo recente mostrou que só de bebidas açucaradas a gente tem 12 mil mortes por ano e mais de 2 milhões de pessoas doentes apenas em função das bebidas açucaradas. E o custo para a saúde é gigantesco também. Ele chega a 3 bilhões de reais por ano apenas com tratamento de doenças decorrentes do consumo dessas bebidas. Isso para não falar também, que a gente está defendendo aqui uma tributação majorada para as bebidas adoçadas, isso para não falar dos subsídios que são recebidos pela indústria de refrigerantes no Brasil, especialmente lá na Zona Franca de Manaus, né? Então, além da gente não ter hoje um tributo maior para esses produtos, a gente ainda subsidia essa indústria. E um outro ponto que eu queria destacar aqui, muito importante, é a questão que talvez seja o argumento central levantado aí pelo setor privado em relação a essas medidas, né, para tentar se contrapor a essas medidas de tributação, é o argumento econômico, né? Que é muito colocado que se você aumentar o tributo dos produtos, vai gerar desemprego, vai desestimular a economia. Muito pelo contrário, o caso do tabaco ele é exemplar ao mostrar que não houve nenhum prejuízo direto para a economia por você aumentar o tributo. Aliás, o Brasil continua hoje como o segundo maior produtor mundial de tabaco, o maior exportador mundial também. E mais recentemente, em relação às bebidas adoçadas, a gente fez um estudo, a gente contratou um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ligada à USP aqui em São Paulo, para avaliar o impacto econômico da tributação de bebidas adoçadas. E o que a gente vê ali, seguindo basicamente o que a gente viu no resto do mundo, que os resultados são muito positivos para a economia. Se a gente tributasse em 20% as bebidas adoçadas no Brasil, a gente teria aí um aumento de 2,7 bilhões de reais do PIB do Brasil, um acréscimo de quase 70 mil empregos, isso porque as pessoas migrariam seu consumo para outros produtos e estimularia a economia em outros setores. E também a gente geraria uma arrecadação de 4,7 bilhões de reais. Ou seja, recursos que poderiam ser investidos, por exemplo, agora no enfrentamento à Covid, no momento que a gente está vendo uma crise fiscal aí sem precedentes. Ou seja, tanto a experiência do tabaco já mostrou, quanto as pesquisas recentes sobre bebidas adoçadas mostram que essas medidas são boas tanto para a saúde como para a economia. Bom, em suma, o que a gente está defendendo aqui? E isso foi consta numa publicação que a gente soltou no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado. Basicamente, a gente defende a tributação de produtos que causam males à saúde, ou no jargão econômico aí que causam externalidades negativas e que, portanto, impactam a sociedade como um todo. E também defendemos a vedação dos subsídios a esses mesmos produtos. E aqui eu queria até rapidamente aproveitar, compartilhar minha tela aqui. Vocês devem estar vendo. Estamos lançando hoje, queria aproveitar essa oportunidade para dizer que nós estamos lançando hoje mesmo, está lá no site da ACT, actbr.org.br,
estamos lançando essa publicação, que é a segunda de uma série por uma reforma tributária a favor da saúde. Na primeira, a gente traz todos esses dados que eu apresentei até agora, e nessa segunda publicação que a gente está lançando de forma inédita hoje, nós trazemos propostas de emendas às PECs que estão tramitando no Congresso sobre a reforma tributária. E, basicamente, o que a gente está defendendo com essas propostas de emenda aqui? Em primeiro lugar, nós reforçamos a defesa da tributação sobre esses produtos que causam males à saúde. Em segundo lugar, nós defendemos que esses recursos arrecadados com essa tributação sejam vinculados à saúde. Inclusive, como a Mônica já colocou antes, a gente não precisa esperar a reforma tributária nesse caso, nós podemos já fazer isso imediatamente para conseguir mais recursos para a saúde nesse momento de crise sanitária que a gente está vivendo. Então, o segundo ponto aqui é realmente garantir a vinculação desses recursos para a saúde. Um terceiro ponto importante é garantir que esses recursos arrecadados não estejam vinculados ao teto de gastos, que está comprimindo aí a possibilidade de investimentos do Estado brasileiro, especialmente na saúde. E, por fim, o quarto e último ponto, nós defendemos, como eu mencionei antes, a vedação aos subsídios para produtos que causam externalidades negativas. Não tem sentido o Brasil ficar subsidiando produtos que fazem mal. Bom, para caminhar aqui para o final da minha explanação, eu queria dizer que essas propostas, como já foi apontado anteriormente, pelo André, inclusive, elas dialogam diretamente com os outros S's da reforma tributária, da ideia de reforma tributária 3S, tanto que nós defendemos a tributação, eu foquei aqui no tabaco, em bebidas adoçadas, mas nós também defendemos a tributação sobre álcool, sobre agrotóxico, que aí dialoga mais diretamente até com a pauta ambiental, e de maneira geral, como o André já colocou, se nós temos aí a tributação sobre produtos que causam males ao meio ambiente, obviamente nós também estamos beneficiando a saúde da população. Além do que a Mônica já colocou antes também, a questão da sindemia global, que relaciona as várias crises que a gente está vivendo aí, das doenças crônicas, da obesidade, das mudanças climáticas e da desnutrição. E também eu queria ressaltar aqui, além da questão ambiental, o aspecto do S do solidário, de enfrentamento à desigualdade, que vai ser aqui objeto da fala da Kátia, porque muitas pessoas acreditam que, como a gente está defendendo tributo sobre consumo, que essa seria uma reforma tributária com caráter regressivo. Mas muito pelo contrário. Inclusive, vários organismos internacionais, até o Banco Mundial, diz que essas medidas são ganha-ganha-ganha, porque você tem ganhos para a saúde, tem ganhos para a arrecadação do Estado e também tem ganhos no combate à pobreza e na redução das desigualdades, porque as populações mais vulneráveis são justamente aquelas que mais sofrem com o consumo desses produtos que fazem mal à saúde, e, portanto, elas serão as mais beneficiadas com a redução do consumo fruto da tributação. Então, a gente também tem ganhos aqui no enfrentamento às desigualdades. Nesse sentido, essa reforma também, ou essas propostas, revestem-se aí de um caráter progressivo. Bom, para concluir, queria dizer aqui que a gente, com essas propostas, não estamos inventando a roda, absolutamente, Vários países adotam essas medidas, basicamente de tributação de produtos que fazem mal à saúde, porque, de novo, isso aqui não se trata de um fator individual, a gente está falando de uma questão social, afeta a sociedade como um todo, portanto, faz sentido, e por isso todos os países, boa parte dos países do mundo faz isso. É uma forma também de chamar as empresas a cumprir o seu papel social, pagar. Se produtos fazem mal à saúde, eles têm que pagar mais por isso, então é uma forma também de a gente chamar as empresas à sua responsabilidade. Como eu falei antes, essa é a medida mais efetiva dentre as várias que a gente tem, medidas regulatórias possíveis para se enfrentar esses problemas. E a gente tem um amplo espectro de apoio a essas medidas, tanto no espectro partidário, tanto de grupos mais à esquerda, mais à direita. Os liberais defendem esse tipo de tributação, inclusive o ministro da Economia, o Paulo Guedes, já defendeu em Davos no ano passado a tributação sobre o imposto do pecado, como ele chamou. E, para finalizar, queria só dizer que
além de ter um apoio amplo no espectro político, a gente tem um apoio enorme da população também. Todas as pesquisas Datafolha que a gente observa mostram um apoio da população a essas medidas. E, como o André mostrou agora no final da apresentação dele também, o parlamento apoia essas medidas. Então, a gente tem aí um conjunto de fatores que nos levam a defender muito fortemente a tributação sobre esses produtos e dizer que, enfim, todos os fatores aí, eles convergem para que a gente avance nessas propostas aí. Agora é uma questão, acho que, do Congresso, do Poder Público, junto com o Congresso, junto ao Executivo, só empurrar essa bola aí para dentro do gol para a gente ter uma sociedade aí mais saudável, mais solidária e mais sustentável. Muito obrigado novamente. Obrigado, Marcelo. Registrar a presença aqui e agradecer imensamente o deputado Merlong Solano, deputada Joênia Wapichana. Quero convidar agora a Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam, que vai falar sobre reforma tributária solidária. Quero aqui, publicamente, agradecer o trabalho que a Oxfam vem fazendo já há um bom tempo, né, denunciando a desigualdade no mundo todo, em especial aqui no Brasil, e dizer que, inclusive, o que vocês têm produzido de informação tem servido muito de subsídio para os enfrentamentos que nós precisamos fazer aqui no Brasil, em especial dentro dessa casa. Obrigado, Kátia, obrigado a Oxfam. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. 15 minutos, Kátia. Deputado, muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu também queria começar prestando aí a minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas da Covid-19 no nosso país. Já estamos aí com mais de 340 mil, e a gente não pode deixar de registrar isso sempre que possível, porque isso é algo para nos indignar. Eu queria agradecer muito, deputado, por esse convite, por essa oportunidade de conversa, deputada Joênia, deputado senador Jacques Wagner, deputado Solano, o deputado Leônidas esteve por aqui também, não sei se ele ainda está por aí. Esse é um debate super importante. Aí eu queria agradecer também a todo o pessoal do ODS aí, né? O Cláudio, a Mônica, o Marcelo. A discussão dos ODS é uma discussão super importante. Eu queria primeiro falar de reforma tributária solidária, do que a gente está falando, desse conceito de solidário. Toda vez que a gente fala de solidariedade, é ajudar o próximo, é apoiar o próximo. Mas existe um dos elementos do conceito de solidariedade, que é muito importante quando a gente está falando de uma reforma tributária, que é o da interdependência, da corresponsabilidade, de, em um ato comum, sermos todos corresponsáveis. Isso significa que um sistema tributário ele precisa ter um compartilhamento dessas responsabilidades, que significa em relação à arrecadação, né? E o que nós temos hoje? Nós temos um sistema tributário que ele é zero solidário, porque o nosso sistema tributário, como já foi dito, ele é um sistema em que quem tem menos, quem ganha menos, paga muito mais. Nós temos um sistema, já dito também, né, regressivo. Somos um dos países com o sistema mais regressivo no mundo. E, claro, somos um dos países entre os 10 mais desiguais do mundo. E existe uma conexão entre a arrecadação e a desigualdade, porque tanto pelo lado da renda quanto pelo lado da riqueza, né? No nosso sistema tributário regressivo, que privilegia o consumo, não é só esse privilégio do consumo, né? Essa preferência para o consumo. O nosso sistema, eu não vou entrar em muitas questões técnicas e vou explicar isso mais à frente, mas eu acho que existem alguns elementos emblemáticos de como o nosso sistema é injusto.
Um deles é a isenção de tributação de lucros e dividendos. Quem ganha mais de 240 salários mínimos mensalmente no nosso país tem quase 70% dos seus rendimentos isentos. Falando 240 salários mínimos, né? O imposto de renda de pessoa física, ainda que ele seja progressivo, ele só é progressivo até quem recebe de 30 a 40 salários mínimos, né? Há uma baixíssima tributação de patrimônio e riqueza no nosso sistema, no nosso imposto de renda de pessoa física, né? E o peso da arrecadação, e aí sempre tem essa comparação no mundo, né? O Brasil no mundo, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos, né? E tem muito mito em relação a isso. O Brasil é um dos países onde tem a menor taxação de imposto de renda de pessoa física. De acordo com a OCDE, em 2015, a média de arrecadação na OCDE de imposto de renda de pessoa física era de 8,5% de PIB. No Brasil, era de 2,5%. Quando a gente olha para esse cenário internacional, a gente vê que o Brasil ele é um país que ele está fora da curva dos países desenvolvidos. O Brasil está fora do esquadro. O Brasil quer ser como eles, mas o Brasil está muito distante deles no que se refere ao sistema tributário. A gente poderia seguir com números e exemplos sobre isso, mas eu entendo que, nesse momento, a discussão da reforma tributária ela não é a discussão técnica. Ela não é a discussão de argumentos técnicos. Porque os argumentos técnicos já foram apresentados há muito tempo. Tem anos que o Brasil tem discutido a questão da reforma tributária e não tem enfrentado. Em 2019, houve toda uma proposta em relação, tendo a PEC 45 e a PEC 110, né, a 45 da Câmara, a 110 do Senado, ambas focadas na simplificação dos impostos, houve todo um esforço da oposição e de parlamentares do centro de pensar uma reforma tributária justa e solidária. Houve um processo de discussão com a sociedade civil, foi construída uma emenda global para tratar desse tema. Essa emenda nunca foi considerada, essa emenda ela não é mencionada nos debates, na cobertura que a mídia faz da reforma tributária. Toda vez que a mídia fala de reforma tributária, ela fala do quê? Ela fala da simplificação. Ela fala da PEC 45, ela fala da 110. Ela não toca nas questões de fundo que estão colocadas no tema da reforma tributária, né? E isso não é por acaso. Quando o debate está no Congresso, é a mesma coisa. Isso não é por acaso, isso são escolhas. Nós só vamos poder fazer uma transformação no nosso sistema tributário quando nós assumirmos que isso é um debate de interesses econômicos e políticos e tá ok. O Congresso, a política, ela é o espaço de mediação dos interesses da sociedade. Acontece que esses interesses, esse papel da mediação, ele também precisa ser responsável no sentido de entender quais são as forças que estão na mesa. E hoje há uma desigualdade extrema, profunda, nas forças que estão debatendo a reforma tributária, né? Eu queria dizer também que, nesse momento, se a gente já tinha uma situação gravíssima antes da pandemia, né? Nesse momento, nós temos uma situação absurda. Eu vou trazer aqui alguns números, porque não são números, mas a gente tem que lembrar isso, gente. A gente tem que lembrar isso todos os dias, porque a gente não pode normalizar o que está acontecendo nesse país. Ontem nós tivemos 4.200 mortos. Já são mais de 340 mil.
a Rede Pensan, que fez aí essa análise super importante sobre o tema da segurança alimentar. É importante dizer, os dados que foram divulgados sobre o inquérito de insegurança alimentar, eles se referem ao último trimestre de 2020, quando ainda existia um auxílio emergencial de cerca de R$300 aí. Se a gente fosse fazer agora, janeiro, fevereiro e março, sem auxílio emergencial, seguramente teríamos outros números. Nós estamos falando de 110 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar, que significa ou essas pessoas não conseguem fazer as 3 refeições do dia, ou elas não conseguem ter as calorias necessárias que todo ser humano precisa consumir a cada dia da sua vida. Né? E aí tem diferentes níveis. Mas desses 110 milhões, nós temos 19 milhões em estado de fome. Fome. E aí o que acontece? Há 2 dias atrás, a Forbes, como também já foi mencionado, divulga seu relatório anual e mostra que o Brasil passou de 45 bilionários para 65 bilionários. Eu não estou aqui querendo culpar a questão é que o sistema que nós temos hoje no mundo e aqui no Brasil é um sistema que prioriza isso, um aumento de bilionários, ao mesmo tempo que você tem um aumento de milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E isso não é algo para a gente normalizar, isso é algo para a gente se indignar de todas as formas possíveis, inclusive quando olhamos para o sistema tributário brasileiro, né? É muito importante entender que quando a gente está falando de uma reforma tributária solidária, nós estamos falando de uma reforma para o conjunto do povo, da população. O que é o Congresso? O Congresso é a representação do povo, da população, tem que cuidar dos seus interesses coletivos. Nesse momento, isto não está acontecendo em relação à reforma tributária. Não está acontecendo. A reforma tributária, a simplificação é extremamente necessária, ninguém discorda disso. Mas a simplificação não toca, não faz nem cosquinha em nada do que precisa ser resolvido de fundo no sistema tributário brasileiro para que a gente possa efetivamente construir um país onde todas e todos estejam incluídos. Nós temos que reconstruir o país depois dessa pandemia, com as consequências, depois não, porque estamos no auge da pandemia, mas em consequência dessa pandemia. É necessário fazer um pacto de reconstrução. E esse pacto de reconstrução tem que ter as responsabilidades diferenciadas, porque somos uma sociedade extremamente desigual. É hora dos bilionários, milionários, super ricos desse país, para além de fazer carta falando dos problemas que todos sabemos no enfrentamento da questão da Covid-19, venham mostrar efetivamente seu compromisso. Cadê a taxação extraordinária para os super ricos? Milionários e bilionários de vários países do mundo, especialmente dos Estados Unidos, estão falando disso desde janeiro de 2020, antes da crise da Covid. Depois da crise, vieram de novo a público dizer: nos taxem, queremos pagar mais, é injusto que não paguemos mais impostos. Aqui no Brasil, zero. Cadê? Onde estão? Onde está a responsabilidade dos super ricos desse país? Onde está a responsabilidade daqueles setores econômicos que estão lucrando nesse momento da pandemia, muito além do que eram seus lucros presumidos, porque há setores que estão se beneficiando economicamente. Não é um julgamento, é que faz parte, né? Entramos no mundo digital, as farmacêuticas, etc. Cadê a contribuição maior nesse momento em que a gente precisa se unir? Agora, a última coisa que eu queria dizer aqui, com o meu tempo já acabando, e eu queria realmente me desculpar aí por ir por uma argumentação um pouco mais da vida real das pessoas, né?
Porque, como eu já falei, não é a questão técnica, gente, não é. Olha, FENAFISCO, várias organizações do Fisco, Científico Nacional, ANDIF, vários, já fizeram estudos profundos com os cálculos. Você aumenta o lucros e dividendos, aí você diminui aqui, tem tudo explicado. Essas instituições, que são aquelas pessoas que implementam o sistema tributário, né, o fisco brasileiro, essas pessoas, essas organizações, esses técnicos, eles estão dando a solução há muito tempo. Então, por isso eu quero fazer mais uma vez essa chamada. Nem vou falar do executivo, porque neste momento o executivo, para falar, é um outro seminário, né, para a gente poder explicar e tentar entender e cobrar a responsabilidade de um executivo totalmente ausente. Mas o Congresso Nacional tem uma responsabilidade. Pode dar um caminho diferente para esse país em relação à reforma tributária. Estamos ouvindo de que a reforma tributária vai andar e vai andar só com relação à simplificação. Isso é inaceitável. É inaceitável. Não podemos fazer isso diante dos desafios que temos. Isso não vai resolver a questão da arrecadação, que é fundamental com as consequências que nós temos da Covid-19. Então, eu queria dizer aqui que eu agradeço muito a oportunidade de estar nesse diálogo, na Casa da Política, e que eu espero que essa Casa da Política realmente pense no conjunto da sociedade brasileira, nesse momento tão desafiador, tão dramático, tão revoltante e de indignação absoluta num país que tem tão poucos com tanta riqueza. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Kátia, e obrigado por trazer aqui com tanta ênfase informações que têm base científica, de pesquisa, de todo o levantamento que vocês vêm produzindo no mundo todo e aqui. Então, é fundamental tua vinda aqui, porque, como eu disse antes, aquilo que vocês têm produzido nos orienta, né, para a gente fazer os enfrentamentos que precisamos fazer, dentro, inclusive, dessa casa. Eu recebi aqui, eu queria até confirmar, que agora ia chamar o senador Jacques Wagner, mas eu recebi aqui uma notícia que ele precisou sair numa reunião urgente por causa da pandemia com o governador. Então, só para confirmar, é isso mesmo? Ele teve que sair, é isso? Parece que sim, é isso. Vamos lá, então quero também anunciar que eu acho que está lá no plenário o deputado Coronel Crisóstomo, e ele, se não me engano, eu acho que ele está escrito. Deputado Crisóstomo, está aí no plenário? Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado pela presença. Com você a palavra. Senhor presidente deste ato, muito grato pela oportunidade. Senhores, todos presentes nessa discussão. É uma discussão importante, todas as nossas discussões, elas são importantes, nós sabemos disso. Agora, é importante, deputado, senhores, que temos que trabalhar e atuar de forma a possibilitar que o desenvolvimento ocorra e que o conjunto da sociedade seja positivamente afetado com a reforma tributária. Nós não podemos criar grupos privilegiados. Não é isso que o Brasil quer e não é isso como o Brasil está caminhando. A reforma tributária, ela depende essencialmente aqui do Congresso. E eu tenho certeza que os congressistas farão o melhor possível.
O foco é o futuro do país. Ainda mais nesse momento, conforme a palestrante que falou anteriormente, é que o Brasil se una. É que o Brasil veja que as diferenças podem existir, mas não criar uma situação de adversidade total contra um governo que trabalha e faz para o povo brasileiro. É um governo que não se esconde, é um governo que não quer nada errado. Senhor deputado, é um governo que não tem falcatruas, é um governo que quer as coisas corretas para a união de todos os brasileiros. Precisamos construir um Brasil melhor para nossos filhos e netos, já que serão eles que estarão aqui no futuro. E a nossa obrigação no Poder Legislativo não é só agora, senão com a nossa posteridade. Infelizmente, durante muitos anos, ainda nesta década, ainda que essa casa pudesse ter debatido e alterado essa questão tributária, nada foi feito no passado. Agora, não vou pontuar aqui quem foi culpado. Isso é fato. Bem, estamos atrasados nessa questão, sim, e precisamos ter olhos para o desenvolvimento do Brasil. Ainda que hoje estejamos passando por um momento tão delicado na história do planeta, não é do Brasil. A dificuldade não é só no Brasil. Estamos sim passando dificuldade, mesmo que o governo federal esteja realizando todos os esforços para que isso não ocorra. E é certo que o Congresso e o Poder Executivo fez e deu todas as ferramentas e orçamento público para que o combate na pandemia pudesse minimizar a dificuldade do povo. E assim, senhor deputado, está visto que o governo federal buscou recursos de todos os cantos, de todos os lugares que pudesse, e entregou aos governos estaduais e municipais. E muitos governos estaduais não realizaram o ABC, não realizaram, porque não empregaram recursos onde realmente deveriam empregar. Muitos municípios também não fizeram a coisa correta. É por isso que os órgãos fiscais estão aí na rua buscando responsabilidades. Eu estou, obrigado, sim, deputado. Sim, senhor, já vou concluir, senhor presidente. Para concluir, quero dizer que o Brasil vai melhorar, que o governo federal está dando sangue de si, que o presidente Bolsonaro está fazendo tudo o que pode, mas não conseguiremos avançar se nós ficarmos sempre batendo numa tecla errada e mostrando só o mal, em vez de mostrar tudo que está sendo feito pelo bem dos brasileiros. Muito obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Obrigado, deputado Coronel Crisóstomo. Deputado Merlong Solano, obrigado por ter vindo. Com a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os parlamentares em nome do deputado Newton Tato, presidente da nossa Frente Parlamentar em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cumprimentar as instituições da sociedade civil, através da Kátia Maia, representante da Oxfam Brasil. A Oxfam, Kátia, teve uma presença muito forte aqui no estado do Piauí durante um bom tempo. Na verdade, tem, porque as instituições que ela apoiou continuam presentes na nossa sociedade, sindicatos de trabalhadores rurais, urbanos, movimento de pequenos produtores, centros de educação popular, enfim, foi uma época muito produtiva do nosso trabalho aqui no estado do Piauí. Bom, colegas, a questão tributária, como disse a própria Kátia, já tem muito conhecimento técnico acumulado sobre ela. Nós todos sabemos que o sistema tributário brasileiro
é extremamente regressivo, portanto, ajuda a aumentar a desigualdade estrutural que existe no Brasil e promove a concentração de renda, gerando uma sociedade com esses dois polos tão dicotômicos, uma minoria extremamente rica e uma grande parcela da sociedade que tem dificuldades até de prover o sustento básico da sua própria vida material e social. E com base nesse conhecimento técnico que existe, nós sabemos o que precisa ser feito. Precisa ser regulamentado o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, que já está na Constituição. Precisamos acabar com a isenção sobre a distribuição de lucros e dividendos. Precisamos de uma reforma tributária que vá além da simplificação, embora a simplificação seja muito positiva, uma vez que existem cerca de 90 tributos, contribuições, taxas no nosso país, mas é preciso ir além. É preciso de um sistema tributário que promova o imposto conforme a capacidade de pagamento, que aumente a tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, reduza sobre o consumo, sobre a produção, sobre a folha de pagamento. Os países menos desiguais já fizeram isso há muito tempo. Esse é o caminho. Entretanto, como a questão é política, a grande pergunta, colega deputado Newton Tato, é como fazer esta correlação de força mudar dentro do Congresso Nacional e na própria sociedade. Entendo que iniciativas como essas têm que ser levadas para todos os cantos do Brasil. O debate da reforma tributária talvez seja um dos debates mais importantes do Brasil. Portanto, ele tem que ser travado no Congresso, nas empresas, nas igrejas, nas escolas, nas universidades, junto a todas as instituições, para que a gente perceba que é preciso chegar, mesmo que progressivamente, a um sistema que não seja fator de promoção da desigualdade e que, aos poucos, promova não só a melhoria da igualdade, como também a questão vital da sustentabilidade ambiental. Obrigado, deputado Newton Tato. Estou, aliás, aqui me apresentando a você como candidato a membro da Frente Parlamentar em defesa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, viu? Eu assumi recentemente, ainda não sou membro de nenhuma frente parlamentar. Obrigado, bom dia. Não, é com prazer, está convidado, Berlong. Acho que tem que fazer, tem uma burocracia aí, uma ficha para fazer, tá? Mas com muita honra. Obrigado, Berlong. Eu não sei se tem mais algum parlamentar no plenário, mas eu recebi aqui algumas questões pelo E-Democracia. Eu vou ler aqui e pedir, então, para os convidados aí da mesa poder anotar, entendeu? Porque não está direcionado aqui especificamente a nenhum. E aí depois eu vou devolver a palavra para vocês para comentar, caso queiram comentar essas questões que chegaram pela E-Democracia. A Lúcia Moraes, ela fala assim: o que está sendo defendido como desenvolvimento sustentável aqui? E se consegue mostrar que desenvolvimento sustentável existe, como a reforma tributária pode contribuir ou não para alcançá-lo? É o objeto do debate aqui da gente. A Paula Jones manda aqui uma questão: como enfrentar as existências dos setores econômicos que lucram com esses produtos dentro do Congresso? A Laura de Souza Cury: como o aumento de tributos sobre produtos nocivos à saúde das pessoas e do planeta se torna ainda mais relevante diante da pandemia da Covid-19. Aqui, a Laura também. O estudo Impostos a Favor da Saúde para Salvar Vidas, elaborado por uma força-tarefa internacional de política fiscal de saúde e publicado em 2019, faz referência a como altos impostos sobre produtos nocivos podem ser importantes para atingir os ODS. Se sim, como? Né? A Laura também pergunta aqui... Não, na verdade, a pergunta enviada pela Sônia, no YouTube.
polui mais, paga mais. Depois de poluir tudo, depois de poluir tudo, pelo que se vai pagar? Como autorizar a destruição do ambiente desde que se pague por isso? Aqui, vamos na mesma ordem que ele estava. Também quero convidar aqui também o próprio Cláudio e a Mônica, que estiver também na mesa de abertura, também, se caso queiram comentar. Quem quer começar? A gente não fez aqui. Eu pediria, inclusive, vamos combinar, até para a gente fazer também a resposta, falando que nós já chegamos aqui às 11 horas, chegar comentar, né, sobre isso, ou outro assunto mais, e também já fazer a fala final. Podemos fazer isso, tá? Então, vamos começar. Eu queria deixar, então, sugerir aqui que a Mônica ficasse por último, tá? Para depois ajudar a me encerrar como parceira. Então, eu pediria aqui, começar por você, Cláudio. Tudo bem, obrigado, deputado Nilton Tato. Uma pena que o senador Jacques Wagner precisou se retirar. Eu me alinho com os colegas e as colegas da sociedade civil e as pessoas que prestam uma homenagem, de certa forma, e nesse momento muito triste para a nação brasileira. Eu gostaria de adicionar que a sindemia da qual a Mônica colocou na fala dela de abertura, no Brasil, principalmente, ela afeta muito as pessoas e, de certa forma, o seu estado mental. O Brasil vive uma pandemia de mentiras intensas e o governo federal é o principal patrocinador dessas mentiras intensas. E diversas pessoas acabam alimentando esse tipo de situação que está prejudicando demais o país. Os números mostram 3 dias seguidos, mais de 4.000 pessoas faleceram por causa da Covid-19, num estado de colapso completo da rede de saúde do país, que é uma rede de saúde federal. Não depende dos estados, não depende dos municípios para que atue corretamente. Ela precisa de liderança nacional, federal. Então, eu gostaria de simplesmente responder a primeira pergunta, o que é o desenvolvimento sustentável e como a reforma tributária pode ajudar no desenvolvimento sustentável. Como eu coloquei na minha fala e meus colegas e minhas colegas complementaram, amplificaram, precisamos principalmente reduzir os privilégios de determinados setores econômicos que prejudicam mais do que ajudam o desenvolvimento do país. Como o Marcelo, por exemplo, colocou, não faz nenhum sentido uma indústria robusta como a indústria de refrigerantes receber em torno de 6 bilhões de reais em subsídios para produzir um produto que causa tantos danos à saúde. Os refrigerantes, e saiu no ano passado uma nota técnica da Organização Mundial da Saúde, 2019, me desculpe, da Organização Mundial da Saúde e da Organização Mundial do Comércio e do Banco Mundial, que elenca 12 neoplasias. Para quem não sabe, neoplasias é o desenvolvimento do câncer, diretamente relacionados ao consumo de refrigerantes. Então, o consumo de refrigerante diário reduz em torno de 18 anos a expectativa de vida de uma pessoa. Então, não faz sentido que no Brasil o governo federal esteja dando subsídios para a produção desse produto, o que torna um produto muito mais barato do que produtos naturais. Você imagina que uma lata de refrigerantes ela é mais barata do que um suco de laranja em qualquer lugar que você vai tomar. Uma laranja que você tira do pé e você espreme, e isso é mais caro do que uma lata de refrigerante que é produzida através de um processo industrial bastante complicado e extremamente automatizado. Em segundo lugar, essa mesma indústria ela não emprega tanto quanto se pensa, muito pelo contrário, porque o seu processo de produção é
bastante automatizado. Então, o desenvolvimento sustentável é justamente olhar para essas anomalias e essas assimetrias. É olhar para uma empresa que, ao mesmo tempo, esteja produzindo determinados produtos, mas, ao mesmo tempo, esteja poluindo os rios. E depois entramos numa situação em que uma cidade como São Paulo, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, passou por uma situação de precariedade de entrega de água, né? Uma seca completa, quando, na verdade, a cidade é cortada por 2 grandes rios. Mas são 2 grandes rios que a água não pode ser utilizada, não é potável, porque estão extremamente poluídos por causa de todo um desenvolvimento industrial que não tem uma regulação apropriada. Portanto, pagar mais por poluição significa arrecadar recursos para que essas empresas regulem a sua emissão, regulem a sua forma de produzir os seus produtos e, de tal maneira, tornem limpas essas atividades. Isto é a função da tributação seletiva. A tributação seletiva, ela quer justamente fazer com que o processo seja ratificado dentro da sustentabilidade e que se retifique, ou seja, se conserte os problemas apresentados pelo esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento desvairado. Agradeço muito o convite mais uma vez e fico à disposição para qualquer outra consulta. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, colegas. Obrigado, Cláudio. Marcelo Baide. Obrigado, deputado. Eu queria aqui partir da excelente fala da Kátia sobre a desigualdade brasileira, né? Eu acho que esse é, de longe, o maior problema do país, né? Nós somos uma das sociedades mais desiguais do mundo, e isso se reflete em tudo, né? Enfim, temos desigualdade de renda, de patrimônio, desigualdade de acesso à educação, à cultura, à saúde, como eu mencionei anteriormente. E é muito importante, de fato, que o Congresso se volte para tentar resolver esse problema. E a reforma tributária é um importante caminho. O Brasil conseguiu enfrentar, enfim, combater a pobreza, enfrentar a fome, reduzir a desigualdade ao longo dos anos 2000, só que numa outra conjuntura, em que era possível fazer isso sem mexer na estrutura mais ampla da sociedade. Hoje, isso é impensável. É impossível a gente seguir adiante sem uma reforma tributária que mexa aí nas desigualdades profundas da sociedade. E é nesse sentido que a gente, aí, de novo, né, pegando aí a provocação da Kátia, é nesse sentido que a gente precisa chamar aí as pessoas, os mais ricos, a dar a sua contribuição, e as empresas também, mais poderosas, mais beneficiadas dentro do sistema, a darem a sua contribuição. Então, os mais... Aliás, dialogando, inclusive, com a fala do deputado Coronel Crisóstomo, que diz que o conjunto da sociedade deve se beneficiar sem privilegiar grupos. Pois bem, nós vivemos numa sociedade com muitos privilégios, e justamente nós devemos cobrar daqueles que têm mais e podem mais, para que a gente não mantenha esses privilégios existentes. E acho que uma reforma tributária tem esse condão de atacar esse problema na raiz. Seja as desigualdades sociais, na saúde, seja atacar os problemas ambientais. E nesse sentido, eu queria dizer que essa, sem dúvida, é a reforma mais difícil. Eu costumo dizer que essa é a reforma mais difícil de todas, né? A gente fala muito da reforma da Previdência, da reforma política, com grandes reformas da sociedade, mas essas todas já foram feitas e diversas vezes ao longo de vários governos. Já a tributária a gente nunca consegue avançar. Então, essa é de fato a reforma de todas as reformas, e justamente porque ela tem o condão de mexer nos interesses colocados e nos privilégios colocados de forma mais profunda na sociedade, e daí a importância dessa reforma. E eu queria finalizar com 2 pontos. Em primeiro lugar, dizendo que na parte
focando aqui no nosso S de saudável, né, que é o foco da CT Promoção da Saúde, queria dizer que, de fato, uma reforma tributária com esse viés saudável pode ajudar muito, como eu falei anteriormente, inclusive nesse momento, para ajudar a enfrentar a pandemia, com essa crise fiscal que a gente está vivendo. Só pegando um exemplo aqui de tributação de bebidas adoçadas, na alíquota de 20% recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a gente conseguiria uma arrecadação de quase 5 bilhões de reais por ano. Com isso, daria para se comprar 80 milhões de vacinas para ajudar no enfrentamento aqui a Covid nesse momento, né? Então, é uma pauta absolutamente emergencial, de urgência, como a Sônia, o deputado Tato leu a pergunta aí de uma cidadã da Sônia, dizendo que se a gente esperar demais para cobrar essas empresas, já vai estar tudo poluído e destruído. Ela tem razão. Isso precisa ser feito já. A gente está vendo uma emergência. Enfim, o Brasil já é um país cheio de problemas, absolutamente desigual, e agora com essa crise sanitária escancarou tudo, crise sanitária, social, econômica, política. Então a gente tem uma emergência, uma urgência absurda de levar esse debate adiante. Então, eu aqui encerro reforçando aqui nosso pleito, nosso pedido de que o Congresso leve adiante essa pauta, que ela tem realmente a possibilidade de provocar transformações profundas na sociedade brasileira, ajudando, inclusive, a superar a crise atual e depois ajudando a reconstruir o país mais adiante também. Obrigado, deputado, pelo convite, pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Marcelo, por ter aceito o convite aqui para esse debate tão importante. Obrigado pela contribuição. Kátia Maia, da Oxfam. Obrigada, deputado. Vou fazer 2 comentários. Um é que eu acho que essa conexão entre a sustentabilidade, a saúde e a solidariedade, ela tem um potencial muito grande, porque quando a gente faz as análises de números, de renúncia fiscal aqui, de incentivo que está no lugar errado, a gente vê que existe, se a gente fizer as escolhas, né, por um país sustentável, inclusive, a gente vê que existem recursos que podem surgir fortemente para que a gente possa investir em políticas públicas para um país inclusivo e de sustentabilidade. É sempre bom lembrar que a arrecadação não é a arrecadação pela arrecadação. A arrecadação, ela é a espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país, né? Os países, quando a gente olha para os países europeus, para os Estados Unidos, a gente vê a importância da arrecadação em políticas públicas. Então, é por isso que a gente arrecada para dar conta daqueles que são os direitos de todas e todos nós, através de políticas, através da educação, da saúde, da assistência e várias outras. Então, uma é a importância de realmente essa visão mais sistêmica da reforma tributária. E o meu último ponto é realmente dizer que nós não temos tempo, né? Um país que está perdendo o número de pessoas do jeito que o Brasil está perdendo, que tem os níveis de fome e insegurança alimentar que tem nesse momento, os níveis de pobreza que tem nesse momento, uma agenda emergencial. É claro que nesse momento a vacina, o auxílio emergencial, todas essas coisas estão dadas, mas a gente precisa ter algum olhar, né, do que vem pela frente. E nesse caso, a reforma tributária, ela vem mesmo com um chamado de urgência e, como eu disse antes, eu quero reforçar do papel do Congresso Nacional. O deputado Solano falou, né, e como é que a gente faz com as forças? As forças estão muito desfavoráveis, a gente está vivendo isso todo dia como conjunto da sociedade, né? São perdas. Já tem 2 anos aí de perdas impressionantes, mas é o espaço de luta também, né? E novamente eu digo que para quem tem responsabilidade
pensando aí no setor econômico, né? Pensando na mídia novamente, são setores que têm responsabilidade na formação de opinião e no trabalho de incidência e lobby que fazem junto ao Congresso. Eles também têm que ser responsabilizados para que a gente busque ter uma reforma tributária mais inclusiva. E para terminar, deputado Solano, fiquei emocionada aqui, porque realmente a Oxford teve uma trajetória longa no Nordeste, né? E é para a gente muito importante ver que ficaram os frutos, né? Que a gente pôde contribuir com o nosso grãozinho de areia para essa luta tão importante nesse país pela democracia, pela justiça social, pela justiça econômica. Para mim foi muito bom participar desse debate hoje e acho que a gente vai ter que ter muitos outros e continuar na luta, porque é longa. Obrigada. Obrigado, Kátia. Eu quero dizer que eu também sou testemunha dessa história da Oxfam, tá, Kátia? Obrigado mesmo. Eu convido agora a Mônica. Obrigado pela parceria, obrigado por ter vindo, por ter, na verdade, ajudado a organizar esse seminário. Então, passo para você também aqui fazer as considerações finais. Obrigada, deputado. Acho que foi muito bom a gente participar aqui e ter essa oportunidade de discussão. Eu queria até voltar um pouquinho, né, naquela também questão inicial de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável e do que a gente está falando. Eu gosto muito também de um conceito que fala que o desenvolvimento sustentável é aquele que permite atender às necessidades da geração atual para uma vida digna, né, sem comprometer o planeta em que nós estamos, porque a gente não tem um plano B, a gente não tem como né, ir para um planeta B, quer dizer, então, de fato, isso é uma realidade, a gente não pode desconsiderar, mas sem comprometer também a capacidade das gerações futuras terem atendidas as suas necessidades para uma vida digna, para um planeta sustentável. Então, acho que essa é a ideia, né? Quer dizer, que a gente possa sair um pouco desse imediatismo e pense também o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, quer dizer, que condição de vida nós podemos proporcionar a eles. Então, acho que essa é a noção principal do desenvolvimento sustentável. E acho que o que a gente trouxe aqui é a discussão e uma proposta, porque acho que ao mesmo tempo que a sociedade civil muitas vezes se coloca de uma maneira extremamente crítica, olhando de fato para os problemas, ela também procura apresentar soluções, recomendações, caminhos do que é possível fazer. Então, acho que quando a gente traz essa ideia de uma reforma tributária 3S, a gente está trazendo essa ideia, ou seja, é possível conciliar e aproveitar a oportunidade de uma discussão que está acontecendo no país, não só para simplificar o sistema tributário, mas para usar isso como uma oportunidade para promover uma maior justiça social, para promover saúde, para promover um desenvolvimento econômico também, né, de uma forma sustentável. Então, acho que essa é a proposta, e que ela vem aqui nessa oportunidade sendo discutida em relação à reforma tributária, mas, na verdade, eu acho que ela deve ser um princípio norteador, né? Não somente para a reforma tributária, porque a gente sabe que existem muitas dificuldades também de se aprovar uma reforma tributária, a gente teve o ano passado todo discutindo isso, a gente não sabe exatamente, né, se a gente vai conseguir levar adiante a aprovação de uma reforma tributária agora no Brasil, mas mesmo que não leve, né, que esta ideia de que a gente tem que pensar com interdependência, fatores que visem o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, a promoção da saúde e a sustentabilidade tem que vir em qualquer iniciativa, seja ela um novo projeto de lei, seja ela uma reforma tributária, seja ela uma política pública nova a ser adotada no Brasil. Então, acho que é essa a mensagem principal que a gente gostaria de deixar, né? E principalmente ressaltar que é um tema que a sociedade civil apoia e que, como a gente viu até na pesquisa que o André citou, né, os parlamentares também apoiam, né? Também apoiam. Então, é importante que a gente dê um passo além agora, de fato, coloque a mão na massa, né, e incorpore esse tipo de proposta para que a gente possa ver uma perspectiva melhor, não só para a nossa geração, mas para a geração futura. Acho que é com isso que eu encerro, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Obrigada. Obrigado, Mônica.
Quero também aqui registrar a presença e agradecer do deputado Carlos Gomes. Chegou uma pergunta aqui, aqui para o encerramento, além de agradecer essa parceria com o GT da sociedade civil da Agenda 2030, Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E havia uma pergunta aqui que eu queria começar. Por que é que falta para avançar a reforma tributária aqui? Uma reforma progressiva, né? Mas eu quero falar de uma fala que a Kátia mesmo disse, que a agenda prioritária que está estabelecida no Brasil hoje, em especial no Executivo, mas se reflete nesse parlamento, na Câmara e também no Senado, é a agenda que prioriza o aumento de bilionários. É a agenda que prioriza aumentar a quantidade de pessoas na miséria, na fome. É só a gente verificar os próprios dados que a Oxfam produz. Ou se aqueles que falam, mas a Oxfam, ela é organização independente. Então, pega os dados também públicos, produzidos pelo Estado brasileiro. É só olhar esses dados do IPEA, tá? A não ser que você seja daqueles que não acredita na informação, na pesquisa, na ciência. Porque tem alguns, como alguém disse esses dias, destampou uma garrafa e saiu fora essas figuras que não acreditam naquilo que vê, na informação, na ciência. Eles são chamados dos terraplanistas. E aí, como que essa agenda, como que a agenda prioritária ela prioriza a produção de alguns bilionários e de milhões na miséria? Eu vou citar. Primeira votação que nós tivemos este ano, foi a votação que deu autonomia para o Banco Central. Nós já temos um problema no mundo todo, em especial no Brasil, já há alguns anos, em que o sistema financeiro domina a política monetária, a política financeira do país. Mesmo sem autonomia. Agora nós entregamos a política monetária para o sistema financeiro, diminuindo a capacidade do Estado de desempenhar sua política. Nós votamos esses dias uma emenda na Constituição, tal da PEC 186, como foi dito aqui, tá? Em que ela, por exemplo, destinou muitos recursos dos fundos de investimento, dos fundos para desenvolvimento de determinadas políticas específicas, quando o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Social, recursos que vêm, inclusive, do pré-sal, o Fundo de Investimento nas Telecomunicações para você universalizar, entendeu? Para as pessoas terem acesso à internet, comunicação, né, telefonia. Então, tiramos parte desses dinheiros e colocamos cerca de mais de 200 bilhões para pagamento dos juros da dívida pública, para os banqueiros, para o sistema financeiro. E nessa mesma emenda constitucional foi estabelecido um teto de 44 bilhões para ajuda emergencial das pessoas que estão passando fome e que vão receber, né, menos de a metade daqueles que receberam no ano passado vão receber este ano e vão receber, entendeu, 150, 170, 180 reais, tá? Que é esta a proposta do governo Bolsonaro. E olha, que tentem comprar aquilo que comprava com 600 reais no ano passado, tenta comprar agora, para ver se compra. Imagina agora com 175 reais. Então, é a política para priorizar, entendeu, o aumento de miséria, milhões na miséria e poucos bilionários. É prioridade do governo Bolsonaro,
tá? Manter a política de subsídio, por exemplo, para a agricultura, como foi dito aqui, foi inventada uma PEC, tá? São 10 bilhões esse ano que o Estado brasileiro vai colocar só para isenção fiscal, para produção de veneno, produção e distribuição de veneno que vai no alimento, que vai na mesa de cada brasileiro, de cada brasileira, tá? Com impacto ambiental, com impacto na saúde, com impacto no orçamento público para curar as doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson, causado por esse veneno. Então, nós temos um modelo de agricultura em que o povo brasileiro financia a agricultura, não é a agricultura que financia o Brasil. Então, aquela propaganda da Agropop ou Agrotec é uma mentira deslavada, porque quando a gente colocar na balança o impacto de meio ambiente, o impacto do orçamento público, de quanto que a gente gasta de dinheiro para curar as doenças causadas, eu estou falando do Estado brasileiro, gasta para curar as doenças causadas pelo veneno, a gente vai ver que o Brasil está pagando caro para esse modelo de agricultura que produz a morte. É prioridade desse governo votar nessa casa projeto para legalizar o roubo de terra pública, grilagem de terra, o roubo de madeira. Vocês devem estar acompanhando as reportagens, saiu inclusive agora nos jornais, aquela apreensão de madeira enorme, madeira que foi tirada de terra pública, roubada, do povo brasileiro, é patrimônio do povo brasileiro. É prioridade. Eu só estou dando alguns exemplos, tá? Quando a gente pega aqui também um projeto para querer legalizar mineração em terra indígena, contaminar os territórios indígenas, a água, tá? Para mão de poucos. Não estou falando do garimpeiro que está lá ferrado, entendeu? Que às vezes não consegue nada, passa fome também. Eu estou falando de quem está por trás dessa ação da garimpagem ilegal, né? E que não tem impostos, inclusive, sobre esse ouro que é desviado. Tem gente grande por trás e precisa apurar. E nós estamos querendo fazer esse enfrentamento dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional. Quem é que está por trás disso aí? E pode ter certeza, né, que, na medida que é incentivado por esse governo, tem muita gente da base desse governo que está querendo também, né, legalizar, entendeu, o crime que está sendo feito, por exemplo, nas terras indígenas. Eu citei aqui os exemplos, mas eu preciso dizer um outro aqui, que também está aí na pauta prioritária desse governo, que é a reforma administrativa. Eles querem não debater a reforma tributária e enfrentar as desigualdades nesse país, o desafio de colocar a agenda da sustentabilidade, reconhecer o impacto das mudanças climáticas. Isso eles não querem fazer esse enfrentamento, tá? Mas eles querem trazer a reforma, né, a reforma administrativa, que vai muito naquilo que a Kátia falou, produzir bilionários e aumentar o déficit de políticas públicas para a maioria do povo brasileiro. Porque aonde que eles querem cortar na reforma administrativa? Eles querem cortar na saúde de quem está atendendo lá na ponta. Para que o trabalhador, quando chega num posto de saúde, numa UBS, e vai lá a fila, entendeu? As pessoas nos corredores, nas macas, seja presa fácil para o discurso de que o serviço público não funciona e por isso tem que privatizar o serviço público. Para que a pessoa que não tem a moradia e no desespero entra na lógica, inclusive hoje dominada pelas milícias e pelo crime organizado, que ocupam áreas de mananciais nas cidades, nas periferias das cidades, e que aí tem impacto, inclusive, para o meio ambiente, para a produção de água, como acontece aqui em São Paulo, porque a hora que você tiver, da forma como foi aprovada a emenda constitucional 95, né, do teto de gastos, a PEC 186, que colocou mais rigidez ainda nos gastos públicos, você não pode, você tira a capacidade do Estado promover, por exemplo, a retomada do Minha Casa Minha Vida. Aí, o trabalhador sem emprego, sem ajuda emergencial, sem condições para pagar aluguel, entendeu? Acaba virando
presa fácil do crime organizado e ocupa áreas que são sensíveis e importantes, inclusive, para a produção de água. É só dizer que o que é que está por trás e o que é que está se priorizando nessa agenda desse governo. E aí, para terminar, eu preciso dizer aqui, tá? Governo que prioriza, entendeu, mexer dentro da Polícia Federal, no Ministério da Justiça, né, na Procuradoria, em todas as áreas, para proteger a família do presidente, e prioriza encaminhar projetos que, na área econômica, prioriza o sistema financeiro, determinados setores econômicos, para produzir mais bilionário e, a consequência disso, produzir mais pobreza e mais impacto ambiental, que é o que nós estamos verificando no aumento de desmatamento, de queimadas. Tanto é que o Brasil virou um pária no âmbito internacional. O presidente é um pária no âmbito internacional. Nos envergonha. E está aí, né, como é que ele trabalha com o enfrentamento da Covid. Pelo contrário, faz tudo ao contrário, né? Não é possível. A gente está com mais de 4.000 mortes por dia. Nós somos responsáveis por 30% das mortes, entendeu, causada pela Covid. Não é possível. Então, se a gente quer mudar e ter uma reforma, enfrentar o debate da reforma, eu quero falar aqui para quem está acompanhando a gente, vai depender fundamentalmente da pressão de fora. Porque eu quero terminar assim, está tudo dominado. Então, nós precisamos, sim, fazer o enfrentamento, resistir aos retrocessos e de forma articulada. Os parlamentares que querem avançar, que querem enfrentar a questão ambiental, que querem enfrentar a questão da desigualdade, que querem enfrentar a questão da produção de alimentação saudável, da vida saudável, tá? De ser parceiros de forma articulada com a sociedade civil para a gente, pelo menos, resistir para que não tenhamos mais retrocesso. E, se possível, nesse período, e que é fundamental, a gente também construir projetos de futuro. Obrigado pela parceria GT da Agenda 2030 e conte sempre com a gente, com esses parlamentares aqui, com a Comissão de Meio Ambiente, para poder enfrentar esse debate aqui. Obrigado, está encerrada o seminário. Obrigado.